Uma boa tarde a todos os colegas e a todas as colegas. Uma vez mais apresentar o grupo que aqui está e a quem podem ser colocadas questões. É o grupo de colegas que ontem fez parte, integrou a delegação no Ministério da Educação, com exceção da Anabela Stein, mas que é quem administra a sessão e, portanto, também está aqui connosco. Tanto o António Anos, o José Costa, o Francisco Gonçalves, o Manuel Nobre, o João Louceiro, a Sónia Rocha, e portanto esta foi a delegação presente e por isso também queremos dar a cara aqui nestes plenários. Dizer que ontem a FENPROF vai criar no seu site, como aliás já fez no passado em relação aos concursos, vamos criar um espaço desta negociação, como faremos sempre em relação a todas, e nesse espaço vão estar os documentos, desde o primeiro documento que o Ministério emite, o primeiro documento que a FENPROF também envia, aliás, enviámos um até antes de termos a primeira proposta do Ministério, a nossa contraproposta. Ontem tivemos outro documento já com algumas alterações do Ministério, iremos fazer até quarta-feira, portanto, amanhã, a nossa segunda contraproposta, no fundo a atualização, tendo em conta o que se passou na reunião de ontem, e também as atas. Aqui esperemos que o Ministério mantenha esse princípio, que é o de, antes de cada reunião, enviar o projeto de ata da reunião anterior, nós fazemos as alterações naquilo que consideramos não estar conforme, e ainda ontem, na reunião, assinámos a ata da primeira. As atas também estarão disponíveis nesse espaço, uma vez que nós entendemos que as reuniões devem ter toda a transparência possível. Aliás, a FENPROF sempre se bateu com isso, por isso sempre divulgou as atas negociais. O Ministério que pretendeu, no início deste processo, que as atas fossem consideradas como matéria reservada e, portanto, não divulgáveis. Nós não aceitámos isso e isso depois acabou por prevalecer a nossa posição e, portanto, iremos divulgando sempre as atas, porque às vezes há coisas até que nós a explicarmos pode passar e a ata sempre é mais pormenorizada, é feita por uma funcionária a partir da gravação e, por isso, se logo que nós tenhamos a ata digitalizada, portanto, é assim que o Ministério nos enviar, elas serão divulgadas. A reunião de ontem foi uma reunião, e portanto nós estamos aqui novamente a realizar este plenário. No dia 21, portanto, na próxima semana, terça-feira, haverá uma nova reunião, em princípio, a última do processo negocial normal, depois poderá ainda haver mais reuniões no âmbito da chamada negociação suplementar, que nós iremos ou não pedir de acordo com a solução final que vier a ser aprovada. Isso temos que aguardar pelo que vamos receber dia 21, e depois teremos de ver também como é que faremos este plenário, se no próprio dia, se à porta do Ministério, se no próprio dia desta forma, se no dia seguinte. Nós ainda não temos conhecimento da hora em que se realiza a próxima reunião e, por isso, enquanto isso não estiver clarificado, também não sabemos a que horas é que podemos fazer o plenário, sendo que se fizermos muito cedo, claro, muitos colegas não poderão estar. A reunião de ontem teve a particularidade de ter, e em relação à recuperação de tempo de serviço, pois também passaremos por outras questões que lá se abordaram, mas teve a particularidade de, por um lado, termos um documento do Ministério com algumas alterações, por outro lado, termos algumas alterações anunciadas que não constam desse documento. Portanto, o Ministério da Educação, em alguns aspectos, eu diria, mais pequenos, na ordem daquilo que é o impacto para os professores, já alterou no próprio documento. Relativamente a outros aspectos mais de fundo, e eu até me atreveria a dizer também mais importantes, o Ministério da Educação disse-nos que, o Ministro disse-nos que pretendia apresentá-los verbalizando para saber qual era a nossa opinião, ou qual é que era assim, a nossa posição ainda num primeiro momento, antes de integrar esses aspectos no documento, que nos iria dar já na próxima reunião. Portanto, nós vamos aqui falar, apresentar, daquilo que, por um lado, já consta do documento, daquilo que não consta ainda, mas que o Ministro já se foi comprometendo.
Dizer que o nosso site também já tem as declarações à saída da reunião, também tem já pelo menos alguns dos documentos. Nós tivemos uma dificuldade porque, por razões que não conhecemos, o nosso site foi abaixo hoje praticamente durante toda a manhã, até há cerca de 1 hora, esteve em baixo portanto, pensamos que foi um problema no servidor, porque também não foi necessário nada de especial até que ele passasse a funcionar, portanto, não houve ali nenhum ataque, portanto, terá sido uma questão técnica no servidor, mas já lá está, e portanto, com as gravações e com os documentos. Para ajudar também, uma vez mais, foi feito aqui um PowerPoint. É natural, porque feito em tão pouco tempo, de um momento para o outro, possa haver ali uma ou outra falha, mas isso todos compreendemos e não é por aí que se colocam problemas. Eu vou, portanto, partilhar a tela, porque assim é mais fácil nós acompanharmos a exposição. E relativamente a isto, eh, portanto, a este, deixa-me só aqui encolher as imagens para não estarem à minha frente. Pronto. No plenário de hoje, 14 de maio, há aqui alguns pontos que nós tentamos também ter cá a primeira posição, portanto, a posição anterior, para se também perceber. Portanto, na reunião do dia 3 de maio, o Ministério propunha a revogação do Decreto-Lei 74, portanto, o acelerador, e isso traduzir-se-ia no fim das vagas adicionais para o 5º e 7º escalões, ou seja, neste caso, abrangendo apenas os professores que tivessem cumprido em pleno os 7 anos de congelamento, portanto, bastava ter um dia não cumprido, que, como sabem, o Decreto-Lei 74 já excluía e não eram abrangidos, portanto, a existência de vagas adicionais eram só para estes que tinham este requisito, e a proposta do Ministério, então, no dia 3, previa o fim dessas vagas adicionais, o que tinha impacto nos próprios que deixavam de ter vaga adicional, caso não apanhassem vaga normal, mas também indiretamente em muitos outros professores que desta forma ficariam com mais umas centenas ou mesmo alguns milhares de colegas à frente na lista, porque não tendo vagas adicionais eles ficariam na lista, e por isso tinha diretamente nos próprios e indiretamente nos não abrangidos pela vaga adicional, ou pelo acelerador, se quiser. Também previa o documento de 3 de maio que o tempo de serviço de espera em lista que o acelerador previa recuperar, afinal não era recuperado, e o Ministério pretendia que esse tempo, para quem já o tivesse recuperado agora, na sequência do acelerador, teria de ser descontado nos 6 anos, 6 meses e 23 dias, portanto tinha que ser aí descontado. Se o tempo, portanto, quem ainda não tinha recuperado, já não recuperava. Quem já tinha recuperado, ele era deduzido ou descontado no tempo a recuperar. A FENPROF era contra, a FENPROF nunca foi favorável. Nós sempre considerámos o acelerador como um decreto-lei insuficiente porque excluía muita gente, mas nesta negociação, como é evidente, o próprio decreto-lei 74 prevê que os seus efeitos, mesmo quando exista outra solução diferente e a legislatura seguinte, os seus efeitos nunca poderão ser anulados e, portanto, o que nós defendíamos era que o Decreto-Lei 74 de 2023 se deveria manter, mas o que deveria eram os seus efeitos serem alargados a outros colegas, ok? Àqueles que não eram incluídos nesse Decreto-Lei. Por exemplo, não terem estado os 7 anos do congelamento a trabalhar. Aqui, o que é que nós queremos ou queríamos alargar a outros colegas? A dispensa de vagas e a recuperação do tempo de serviço em lista para obter vaga ou também de mais um tempo que o Ministério até hoje ainda não reconheceu, que é o tempo dos colegas que só não ficaram parados à espera de vaga porque prescindiram de recuperar os 2 anos, 9 meses e 18 dias, prescindiram de recuperar esse tempo para poderem subir na lista graduada. O que é que acontece? Os colegas que usaram esse tempo e subiram na lista graduada, à partida mudaram, obtiveram vaga. Os colegas que não o usaram não obtiveram vaga, recuperaram esse tempo
e agora também recuperam o tempo que estiveram à espera de vaga. Ou seja, há um claro prejuízo para quem prescindiu dos 2 anos, 9 meses e 18 dias e que não pode deixar de ser considerado. Portanto, esta foi a nossa proposta. Na reunião de ontem, foi verbalizado pelo ministro, e, portanto, eu chamo a atenção, verbalizado, não consta da proposta que nos entregou, mas garantindo o ministro que isso seria incluído na proposta a apresentar na próxima reunião, dia 21, portanto, de hoje a uma semana, que isso seria incorporado nessa proposta que então nos será entregue, o quê? Portanto, a garantia de vaga por portaria para todos os que necessitem de progredir aos 5º e 7º escalões. Ou seja, nós até, pronto, tendo em conta a posição anterior do Ministério, fomos questionando para confirmar que estávamos a compreender bem, e o Ministro foi confirmando, que nesta matéria o acelerador seria até alargado. Ou seja, o Ministro disse-nos que todos os professores que no período da recuperação precisassem de vaga para o 5º e 7º escalões, tê-la-iam, porque se não a tivessem, como afirmou o Ministro, se não a tivessem, na verdade a recuperação não se dava porque as pessoas não podiam progredir e até iriam perder mais tempo de serviço. Isto é rigorosamente o que nós dissemos. Isto é exatamente o que nós dizíamos antes, o que pusemos na nossa contraproposta, ou seja, nesta matéria, o alargamento da dispensa de vaga a todos os docentes que dela precisem, independentemente de terem ou não trabalhado os 7 anos em pleno. No fundo, o que nós até perguntámos foi se aquilo que estávamos a compreender era que seria uma solução do género da Madeira. Ou seja, na Madeira as vagas não foram eliminadas, portanto existem, nos Açores é que não existem, só que no período de recuperação do tempo de serviço, o número de vagas correspondeu sempre ao número de professores. Porque, efetivamente, mesmo que as pessoas pudessem, ficando nas vagas, pudessem recuperar o tempo de serviço depois de obterem essa vaga, havia sempre uma nova perda que se daria dos anos em que a pessoa estava em lista. E, portanto, o ministro confirmou isso, o que significou, se assim é, se assim for, significa mesmo um alargamento da norma que o 74 tinha, porque significa a aplicação da regra a todos. Perguntámos como é que isso iria acontecer, se já ficava no decreto, e o ministro, o que disse, tem alguma lógica, embora também algum risco, é que a portaria anual de vagas, e é de facto dessa forma que as vagas se fixam, a portaria anual de vagas contemplaria as vagas para todos os que delas necessitassem. Pronto. Depois também, confirmando que se mantém a recuperação do tempo de serviço em lista, usando o ministro até o argumento que nós utilizamos no nosso parecer e nas reuniões que nós usamos, que foi o tempo de serviço perdido nas listas de espera tem uma natureza diferente do tempo de serviço congelado e, portanto, não se pode descontar um no outro. Isto foi o que nós sempre dissemos e o ministro ontem repetiu. Se assim for, estes dois aspectos acabam por ser os aspectos que o 74 veio criar, com uma garantia aqui de alargamento para os professores poderem ter vaga para progressão. E, na verdade, sem isto, não podemos dizer que as pessoas vão recuperar o tempo, porque é o que temos dito, recuperariam, por um lado, perderiam o outro por outro. Dava-se com uma mão, tirava-se com a outra. Agora, atenção, isto ainda não está escrito. Isto foi dito pelo ministro, ficou gravado, porque as reuniões são gravadas, constará, com certeza, e se não constar, nós exigiremos que conste na ata da reunião de ontem, mas foi gravado e as atas são feitas lá pelas secretárias, e, portanto, estes dois aspectos constarão na proposta que iremos receber no próximo dia 21, ou antes, ou na reunião, e, a ser assim, aqui são milhares de professores que serão abrangidos. Os tais 60.000 professores de que se falava que eram abrangidos pelo acelerador,
Eu diria que aqui até são mais. São mais porque, reparem, colegas, só no quarto, quinto e sexto escalões, quarto, quinto e sexto escalões, estão cerca de 51 mil professores. 51 mil. Porque são os professores, são os 3 escalões onde se concentram mais professores. Não porque sejam muito jovens, mas porque, tendo muito tempo de serviço, têm sido impedidos de progredir por causa da perda do tempo de serviço. E, portanto, estes 51 mil professores que estão abaixo do sétimo escalão, só no quarto, quinto e sétimo, a estes, acrescentar-se-iam todos aqueles ainda que, mesmo estando no terceiro escalão, ou no segundo, ou no primeiro, também perderam tempo de serviço, nomeadamente sendo contratados, e que já entraram na carreira sem esse tempo considerado, e que, portanto, também seriam aqui abrangidos, uma vez que, se isto for, como o ministro ontem anunciou, o que precisamos agora é de ver o que é que vem escrito. O que é que do 74 o Ministério não quer considerar? É a redução de um ano no escalão para quem já está no sétimo ou seguinte. Este era o terceiro benefício, digamos, que tinha o 74. Quem já estava para além, no sétimo, oitavo ou nono escalões, né? Quem já estava nesses escalões e não tinha nem beneficiado da dispensa de vaga, dispensa por via do acelerador, nem tinha ficado a aguardar vaga parado na lista, quem tinha andado sempre normalmente, sem qualquer tipo de paragem, e não tinha outro benefício, tinha agora, segundo o 74, direito a reduzir um ano no escalão em que se encontrasse. Fosse o oitavo, fosse o nono ou fosse o sétimo. Sétimo, oitavo ou nono. Quem está a partir daí já não conseguiria, essa é outra questão que já lá vamos. O que é que o Ministério considera? Que esse seria um duplo benefício, ou seja, a pessoa recuperar um ano e recuperar mais os 6 anos e 66 meses e 23, significa, na prática, recuperar 7 anos, 6 meses e 23 dias. Porque havia aqui um ano de redução no escalão que iria acumular aos outros 6 anos e meio. É uma visão, uma visão, mas teremos que ver, porque na verdade esse é um benefício do 74. Efetivamente, essa era uma redução que acontecia por não acontecer a recuperação. Pronto, e portanto eu diria que se pusermos em cima da balança para pesarmos os 3 aspectos, evidentemente que os 2 primeiros têm um peso incomensuravelmente maior, portanto, do que este terceiro, uma vez que neste terceiro a pessoa, em vez de recuperar um ano, recupera 6 anos, 6 meses e 23 dias, o que é bastante mais. Ainda desta reunião do dia 13 de maio, nas reuniões do Ministério e as posições da FENPROF, o que tivemos? O Ministério pretende manter as vagas para progressão, as cotas da avaliação, embora, como eu disse há pouco, durante a recuperação, a portaria anual garanta vagas para todos os que necessitem. Repito, está ali, isto foi verbalizado e agora aguardamos que integre o documento que aí vem. E se assim for, realmente muitos professores que não recuperariam coisa nenhuma, nem teriam qualquer tipo de benefício com o dito acelerador, passarão agora a estar incluídos. Da parte da FENPROF, claro, continuamos a defender não apenas a suspensão das vagas nesta fase, mas a eliminação das vagas e das cotas, e até à eliminação, aqui eu diria que há uma coincidência de posições, o número igual de vagas ao de docentes em condições de progredir e a suspensão das cotas. Aqui eles não suspendem as cotas, mas convenhamos que neste momento a questão das vagas é mais importante, porque as cotas são mais negativas havendo vagas, porque quem couber na cota fica dispensado da vaga. Não havendo vagas, toda a gente ficará dispensado da vaga. Portanto, aqui o que precisamos saber, na verdade, é até onde é que eles vão e se vão inscrever no diploma que aí vem o que disseram ontem em relação às vagas. Continua a ser omissa em relação aos docentes que já não poderão recuperar, ou não poderão recuperar uma parte ou mesmo todo o tempo de serviço, mas que também estiveram com o tempo congelado. Só que, entretanto, depois do descongelamento, chegaram a um patamar que já não lhes permite.
O argumento do Ministro da Educação é que, pronto, foram muito prejudicados, mas todos os portugueses foram prejudicados durante esse período e agora, estando já no topo de carreira ou aposentados, não há nada a fazer e, portanto, isso não está em cima da mesa. A FENPROF continuou a defender duas possibilidades para estes colegas. Uma primeira é que possam despenalizar uma eventual antecipação da aposentação, até o máximo de 6 anos, no fundo são os 6 anos do congelamento em falta, são 6 anos e meio, mas aqui não dá para pôr meio ano, portanto, ou seja, que as pessoas que possam estar a menos de 6 anos da aposentação, que já tenham o seu tempo de serviço completo de vida contributiva, os 40 anos, possam sair sem qualquer tipo de penalização, porque a penalização é forte, são 6% ao ano por cada ano a menos, ou então que possa a sua pensão ser constituída com base no cálculo dos últimos 6 anos, cá está os 6 anos, de descontos. Se for assim, a pensão é mitigado o corte na pensão pelos anos em que a pessoa não descontou, que não ganhou, claro, porque não teve o salário correspondente ao seu tempo de serviço. E, portanto, não fica um valor de pensão exatamente igual ao que ficaria se a pessoa tivesse estado sempre no escalão correto e ao fim de 34 anos já estava no topo de carreira e descontava aí uma série de anos. Claro que não atinge esse valor, mas já se aproxima desse valor. Se apenas for considerado, criando-se aqui um regime excepcional, os últimos 6 anos, partindo do princípio que também são os 6 anos melhores em termos de salário, e, portanto, aqui atenua a perda que a pessoa teve por não lhe terem contado o tempo de serviço. Outro aspecto também, o Ministério admite a existência de um regime ou prazos excepcionais para a avaliação de desempenho e formação contínua, dizendo até o Ministro, como é óbvio, nem poderia dizer outra coisa, que se assim não for, as pessoas, na verdade, não recuperam. Ou seja, se as pessoas recuperando, há muita gente, e já vamos ver, há muita gente que está para mudar de escalão, por exemplo, daqui a um ano e meio, ou considerando o mês de setembro, dali a um ano e meio, e que de repente vai mudar já em setembro. Antecipa mais de um ano e meio. E as pessoas não estavam a contar, não é? Não têm a avaliação feita, não podem não ter feito as horas de formação, e por isso, se não for criado esse regime excepcional, o que é que vai acontecer? Que as pessoas têm o tempo de serviço, conseguem antecipar, mas não ganham nada com isso, não é? Portanto, o Ministério ontem comprometeu-se, pedindo-nos até a nós que enviássemos propostas, que criará um regime excepcional de prazos excepcionais, quer para a avaliação, quer para a formação, e que, ainda que esse prazo possa ser daqui para a frente, os efeitos remuneratórios da progressão dar-se-ão ao momento em que a pessoa atingiu o tempo de serviço. Ou seja, não haverá perdas, dando-se um prazo para as pessoas poderem concluir essa avaliação e essa formação. O que é que nós defendemos? Nós defendemos, por um lado, que se possa mobilizar a última avaliação, ainda até buscar o exemplo do que aconteceu com os 2 anos, 9 meses e 18 dias. Na altura, saiu mesmo um documento da DGAI dizendo que as pessoas podiam mobilizar a avaliação do desempenho anterior por 2 vezes. Ou seja, porque eles permitiam que os 2 anos, 9 meses e 18 dias fossem partidos em 3 fatias, né? Em 3 fatias, e essas 3 fatias, a pessoa podia, quer para a primeira, quer para a segunda, podia mobilizar sempre a mesma avaliação. É claro que na mobilização da avaliação, se a pessoa teve excelente ou bom, não pode sempre mobilizar o excelente, porque senão então a pessoa mobilizava sempre isso e a cota acabava para os outros. Portanto, se a pessoa teve excelente ou bom, a mobilização da avaliação, no passado, também sempre foi assim, é de uma avaliação positiva de bom. Depois a pessoa, se quiser continuar a ter excelente, pode voltar a ter, mas aí terá que ter a observação de aulas e aquilo que a lei prevê. Mas se não quiser fazer isso e quiser apenas ficar com a avaliação para poder progredir, não precisar de fazer nada. Isto foi assim nos 2 anos, 9 meses e 18 dias, foi o que nós propusemos ao Ministério. Admitimos, eles aí tiveram uma posição um bocado fechada, dizendo que preferiam ter um prazo para a frente, para a pessoa concluir a avaliação
sem prejuízo de depois a progressão e a remuneração ter efeitos à data que a pessoa garantiu a mudança. Há outra modalidade, evidentemente menos simples que a anterior, mas ainda assim que não prejudica o momento da progressão. Propusemos também as 12 horas e meias de formação por ano de permanência, reafirmando que não tem sentido quem estiver 4 anos no escalão ter 50 horas de formação e quem estiver 1 ano também ter 50 horas de formação. Até porque, reparem os colegas, se as pessoas só no ano tiverem que fazer 50 horas de formação contínua, sendo esta formação descontada na componente não letiva de estabelecimento, reparem o que é, num ano, descontar 50 horas na componente não letiva de estabelecimento. São 25 semanas. Quer dizer, praticamente a pessoa não tem componente não letiva de estabelecimento. Isto não era possível, até por motivos do funcionamento das escolas, e, portanto, eles têm que fazer esta proporção. O ministro não se pôs de fora, disse que iam pensar, mas admitiu uma coisa que nós também propusemos, que foi o seguinte: há muitos colegas que vão acumulando horas de formação em determinado escalão que depois não usam no seguinte, porque não usam naquele, porque não foi preciso. Só precisavam de 50 horas e até fizeram 80. Tem ali 30 que nunca usaram. Propusemos que essa formação, que não foi usada, mas já foi feita, que não seja desperdiçada e possa ser usada agora nestas situações, coisa que o Ministério admitiu, que sim, e nós iremos também propor agora que assim seja. Depois, eu já tinha dito há pouco, não prevê a recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, ou seja, aos 1018 dias, para quem não recuperou, porque usou esse tempo para a graduação na obtenção de vagas. Também há aqui outra situação de colegas que foram reposicionados e que usaram módulos de 365 dias para poderem subir a lista. E, portanto, nestas duas situações, o Ministério não prevê nada e nós o que propomos, e voltámos ontem a afirmar, foi que estes professores, esse tempo que as pessoas não recuperaram, portanto, há quem tenha ainda os 942 por recuperar, não é? Esse tempo não pode ficar perdido e, portanto, tem que ser também aqui considerado nas mesmas percentagens com que eles vão, querem recuperar em termos agora do futuros e que já lá chegamos. Já lá chegamos. Mas o Ministério admite que quem esteve nas regiões autónomas e agora está no continente e não recuperou o tempo todo lá, que possa cá recuperar o que falta, mas tudo bem, estamos de acordo, mas também é preciso ver a situação contrária, que é de quem cá esteve e não recuperou, porque até agora não se recuperou, ou só se recuperou os 2 anos, 9 meses e 18 dias, mais nada que isso, e agora está lá. E lá não lhe recuperam tempo que esteve congelado cá. E estes professores não podem ser os únicos que ficam sem recuperar este tempo só porque, entretanto, mudaram para lá, por razões da vida deles, ou isso não nos interessa, não é? Por último, neste quadro, o Ministério não prevê algo que também é importante para os professores, que é a contagem integral do tempo de serviço. Ou seja, nós consideramos que agora o que está em cima da mesa é a recuperação dos 623. É isso que agora estamos a fazer. E não vale a pena misturar coisas, porque isto está uma grande baralhação e baralhada já a carreira anda, né? E, portanto, nós propomos que depois de 24, 25 e 26, ou se vingar a proposta do Ministério, não é 26, será 28, ou se for no meio será 27, isso aqui não importa, é que terminada a recuperação, se vai verificar quem é que está e não está posicionado no escalão de acordo com o tempo de serviço. Alguns estarão. Os colegas que entraram na carreira de 2013 para cá estarão, porque esses não têm perdas de anteriores, quando se mudou da carreira única para a carreira dividida em categorias, com os titulares, em 2007, e depois se voltou a perder quando se voltou atrás e voltámos a ter uma carreira sem titulares. Portanto, num e noutro momento, perderam-se tempos de serviço, 2, 3, 4 anos. Quem entrou na carreira depois de 2013, nos concursos daí para cá, e vinculou, e são muitos milhares de professores, claro, esses colegas não perderam esse tempo. Portanto, eu diria
que, terminado, e se a recuperação for feita devidamente, sem as vagas, como eles agora dizem que vão fazer, há colegas que vão estar no local certo da carreira e outros que ainda não estão porque falta esse tempo. Então é preciso ir verificar para ver, para que não haja ultrapassagens, porque senão elas vão existir. E nesse caso, tem que se verificar e depois reposicionar. Agora, digamos que o importante de imediato é a recuperação dos 2.393 dias. Isso é o mais importante, que é recuperar o tempo de serviço dos 2.393 dias. Como é que o Ministério da Educação os quer recuperar? Pronto, na primeira proposta, o Ministério da Educação dizia que a recuperação era feita em setembro, 1 de setembro de 24, 1 de setembro de 28, 20% ao ano, ou seja, 477 dias. Ontem, e isto já está escrito, isto já não é verbalizado apenas como as questões das vagas e da recuperação do tempo de espera em lista. Isto já está no documento. Ontem, o Ministério mantém 1 de setembro, nós apontamos para julho, porque são semestres, o Ministério aponta para setembro, que é o início do ano escolar. Aqui eu diria, pronto, há aqui 2 meses de diferença. Preferimos julho, evidentemente, mas não é por aqui que o gato vai às filhoses, como se costuma dizer, e propõe outras percentagens. É que este ano e no próximo, portanto 24 e 25, já se recuperem 25%. Que depois, em 26, 20%. Em 27 e 28, que são os 2 últimos anos, já faltará menos 15%. Isto significa o quê? Portanto, em 24 e 25, no prazo de um ano, de setembro de agora até setembro que vem, no prazo de um ano, nós, a ser assim, recupera-se metade do tempo que está em recuperação. Evidentemente que isto é melhor, mesmo mantendo 5 momentos, é melhor do que o que estava. Porque, vamos lá ver uma coisa, se ficarem os 25%, significa que em 2024, agora em setembro, e em 2025, portanto, em setembro de 25, as pessoas recuperam em cada ano 598 dias. 598 dias são um ano, 7 meses e 23 dias. Percebem? Um ano, 7 meses e 23 dias agora, um ano, 7 meses e 23 dias depois. Ou seja, se isto ficar assim, quem estiver para mudar deixa-me cá ver, portanto, setembro de 24 para setembro de 25, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quem estiver para mudar até abril de 2026, antecipa para setembro de 2024. Porquê? Porque antecipa um ano e 7 meses. E se não houver vagas, portanto, toda a gente que mudaria em 25 mudará em setembro de 24, incluindo quem vai até ao início de 26. Isto não havendo vagas e, portanto, se concretizar o que eles se comprometeram, não haver vagas para ninguém, para não impedir a recuperação, isto aplica-se a toda a gente. Tenha a recuperar os 2.393 dias, efetivamente. Quem tiver menos, recupera 25%. Se a pessoa só tiver para recuperar 2.000 dias, nesse caso 25% são 500. Se tiver 1.000, são 250, né? Portanto, isto é sempre na proporção o que eles propõem. O que quer dizer que entre setembro de 2024 e setembro de 2025, as pessoas vão recuperar 3 anos, portanto, daria 2 anos e 14 meses. Portanto, isso são 2 anos e 3 meses, praticamente, neste ano. Isto significa o quê? Pronto, muita gente antecipará e não tem a avaliação ou não tem a formação contínua, tudo isso, daí a necessidade dos tais regimes excepcionais e prazos excepcionais, sem prejuízo do direito a mudar no momento em que o tempo de serviço o permite. Isto significa a necessidade das pessoas terem rigorosamente contabilizado o seu tempo de serviço. Neste momento, os registros biográficos têm que ser todos ali, passadinhos a olho de lince, para que não haja aqui erros, porque a pessoa pode ser penalizada por isso, e depois é penalizada e consolida
o tempo de uma forma que é incorreta e passado algum tempo nem sequer poderá nem poder corrigir. Portanto, isto significa tempo de serviço muito bem contadinho, tudo ali ao fininho, e as escolas a terem que fazer esta recuperação, porque aqui as pessoas, por norma, mesmo sem ser obrigatório, como eles depois à frente vão ver que colocam, por norma as pessoas vão estar um ano e voltam a avançar. Parem, um professor que esteja no início de um escalão de 4 anos, né? Recupera agora, que esteja lá há um ano, por exemplo, tenha mudado o ano passado, ao recuperar 1 ano e 7 meses, significa que fica já com 2 anos e 7 meses, e portanto só fica a 1 ano e 5 meses de mudar, e quando em setembro que vem for recuperar outro 1 ano e 7 meses, a pessoa já só está há 5 meses, porque entanto passou um ano, e ainda fica com 1 ano e 2 meses para a recuperação no escalão seguinte, a que se irá juntar, como é o terceiro ano, os 479 dias. Ou seja, não havendo vagas, as pessoas vão dar pulos rápidos. Isto pode chamar-se acelerador, não aquilo que nós tínhamos, porque as vagas não permitiam que se acelerasse, evidentemente. Portanto, eu diria que mesmo sendo entre 24 e 28, nós temos aqui uma solução que poderá permitir alguma rapidez na aceleração. E, sobretudo, se isto não deixar de fora professores, como deixava o acelerador, que, por não terem os 7 anos completos, não podiam progredir. Esta foi a proposta ontem. Claro que ela é mais favorável aos professores e à progressão, acelerando de facto, mas e eu volto a chamar a atenção para a necessidade da malta toda e confirmar o tempo de serviço, ver se está bem, tudo isso, não deixar passar prazos, porque se deixar passar prazos depois para avaliação, para formações, isto depois é que pode penalizar. Agora, os prazos terão que ser fixados, novos prazos excepcionais. Agora, claro, nós insistimos, pensamos que é justo, que esta recuperação deveria fazer-se em 3 anos. E por uma razão simples. Esta era uma proposta excelente se estivéssemos em 2018, nós estamos em 2024. E o problema aqui é que quanto mais tempo isto dura, mais professores não vão poder recuperar tudo, porque entretanto vão deixando de poder, ou porque se reformam, ou porque chegam a escalão ao topo, ou qualquer coisa assim. E portanto, digamos que tanto foi o tempo que nós esperámos relativamente aos colegas da Madeira e Açores, que agora seria justíssimo que o tempo fosse recuperado em menos tempo. Mas não posso dizer, não posso deixar de dizer que, e portanto, se não forem em 3 anos, nós não aceitamos ou nós não queremos. É evidente que nós estamos neste processo para os professores recuperarem o tempo de serviço. Nós não estamos neste processo para aproveitar para ir lá dar uns berros à porta do Ministério. Também os daremos, quando se justificarem. Quando estivermos na negociação e formos avançando numa coisa que nunca conseguimos, e andamos disto há 6 anos, colegas, andamos disto há 6 anos, com o 942, 942 e agora 6623, 6623, e como é evidente, temos que ter aqui algum cuidado, porque não podemos, como costuma dizer o povo, deitar fora a água do banho com o bebê lá dentro. E, portanto, nós temos que encontrar uma forma de pressionar para tudo o que é justo, mas sem perder aquilo que podemos ganhar. Porque o que nós estamos a ganhar não tem a ver com nenhuma oferta de ninguém. Tem a ver com a luta que nós desenvolvemos, que os professores desenvolveram. Quando nós, às vezes, há colegas que nos dizem assim: epá, eu não vou fazer greve porque já descontei um dia ou dois. E nós dizendo: ó colega, está bem, mas fazer greve é também um investimento. Entre aspas, é também um investimento. Nós estamos a lutar, estamos a perder estes dias, mas para poder ganhar muitos mais. E agora podemos dizer assim: nós, o ano passado, perdemos 5, 6 dias de greve. O que é que não é isso se esses 5 ou 6 dias se transformarem em 2.393? Já viram? 6 dias de greve. Nem que fossem 10 dias de greve. Nós estamos a recuperar 2.393. Então o investimento não vale a pena? É porque temos sempre que ver isto. Porque isto não quer no dia seguinte, claro, que eles nunca vinham depois de uma grande greve, aquelas distritais, com uma bandeira branca, a dizer, não, é assim, não, isto é sempre assim. Na legislatura a seguir, se nós soubermos nunca desistir de lutar, eles acabam por ter que ceder porque eles querem
acalmar-nos e querem resolver esse problema para tentarem depois avançar com outras coisas, e também já lá vamos. Mas isto é, colegas, o que aqui está, o que aqui está é a luta que todos nós fizemos. É a coragem que nos pôs na rua, que nos pôs à porta das escolas, que nos pôs em greves. Isto é o fruto da nossa coragem e da nossa luta. E, portanto, neste momento, nós o que queremos, e o nosso objetivo para estar ali, não é ir fazer concentrações e greves. Nós estamos ali para ir buscar o tempo que os professores têm direito e que gastaram 10 dias de greve, vamos pôr assim, não sei se foram tantos, para agora ir a buscar 2.393. Então não valeu a pena? Não, não valeu. Mas vamos continuar e queremos que valha a pena, porque ainda não saiu nenhum diploma, claro está. Portanto, esta é a proposta que ali temos. Isto eu já disse, portanto, a recuperação do tempo de serviço, da revogação do 74, segundo o ministro, mas eu já disse que verbalizando apenas, segundo o ministro, eles vão manter o 74 até alargando na questão das vagas e só retirando aquela redução de um ano para não acumular os 6,5. Depois aqui também já estivemos a ver, portanto, a questão das vagas, a questão do... E esta é uma questão negativa, que é os professores que não podem já recuperar e que não podem ser esquecidos deste processo. Aliás, ontem destacámos isso nas declarações à saída do Ministério. Depois, os prazos excepcionais para a avaliação e formação contínua, importantes. A não recuperação do tempo que as pessoas usaram na recuperação anterior para poderem sair da lista de vagas não pode ser esquecido, e até agora está esquecido, e portanto nós temos aqui também isso. A questão das regiões autónomas, pronto, tem que se também ver cá e depois no final, mas isso é no final, o Ministério para já não prevê, mas nós não vamos deixar que se esqueça já o reposicionamento de acordo com o tempo integral. Portanto, estas são as questões que neste momento nós temos. Do calendário negocial em falta, o que está? Está a reunião do dia 21 de maio, que sabemos que vai ser à tarde, não sabemos a hora, por isso também ainda não podemos ver como é que vamos fazer o próximo plenário, e ainda há a possibilidade de negociação suplementar, se nós não concordarmos com a versão final, que não a conhecemos ainda, sabemos que incluirá aquelas coisas que eu disse, mas temos que esperar que nós poderemos pedir a negociação suplementar. Ou seja, nós até podemos não chegar a um acordo e o mais certo é não chegarmos. Se eles não considerarem nenhuma solução para os professores que já não podem recuperar, se eles não recuperarem o tempo de quem teve de usar tempo para sair das listas, isso não merece o nosso acordo. Agora, isso não pode significar que nós não reconheçamos que livrar as pessoas que estão na carreira, e o grande grupo, eu repito, está no 4, 5 e 6 escalões, livrar toda essa gente de vagas, e os que estão para baixo também, bom, isso tem que merecer acordo nosso. Mas como há coisas que merecem acordo e coisas que não merecem, aquilo que nós preferimos fazer é, no final, em vez de um acordo, se este for o caminho, e eu repito, se este for o caminho, e o que eles ontem disseram passar para o papel, preferimos, num documento, numa ata final da negociação, poder registar o que consideramos positivo, resultado da luta dos professores e das propostas da FEDPROF, e o que continuamos a considerar negativo e que queremos que seja alterado. Portanto, e aí dá para pôr tudo, o que é que era positivo, o que é que era negativo, porque um acordo fique claro, e nós sempre dissemos isso ao Ministério, um acordo é uma coisa que se assina quando estamos de acordo, ponto final. E nós não estamos de acordo com tudo, mesmo reconhecendo que há aqui grandes avanços para os professores. O anterior Ministério é que tinha sempre aquela coisa, aquilo parecia que cada reunião tinha que se assinar um acordo. Não assinámos nenhum. Mas cada reunião é um acordo. Eles nos concursos até chegaram a partir o diploma em bocadinhos, eram 12 bocadinhos para ver se tinham nos 12 uma ou outra coisa em que nós pudéssemos assinar um acordo. Nós dissemos sempre, não, os acordos são globais. Os acordos são globais, não se dá acordo a isto e desacordo àquilo. São globais. Quando não há acordo, não há acordo. E o que se pode é fazer uma ata onde se registra, sim senhor, isto é positivo, não, aquilo não é, a outra coisa houve avanços, essas coisas, que é o que acontece numa negociação.
Na reunião do Secretariado Nacional, na última, que foi na sexta e sábado passados, o Secretariado Nacional da FENPROF admitiu que no dia 21 de maio, caso em 13 de maio, ontem, não se registassem desenvolvimentos na proposta do Ministério, portanto, eles continuassem a revogar o 74, não abrissem vagas para a malta, não admitissem as vagas, tudo isso, nós no dia 21 iríamos convocar uma concentração nacional à porta do Ministério de protesto pela falta de desenvolvimentos. E que iríamos dizer isso à saída da reunião do dia 13, que era ontem. Na verdade, registaram-se desenvolvimentos. Alguns já ali inscritos, já disse, tanto as percentagens de progressão, nomeadamente, não é? E outros anunciados, não ainda escritos, mas já anunciados. E, portanto, parece-nos a nós, embora também os colegas possam aqui dizer, que face a estes desenvolvimentos, se calhar seria preferível nós vermos o que acontece no dia 21, se efetivamente o decreto, a proposta que eles vão apresentar a 21 já integra o que nos foi dito ontem, e se não integrar, como há pelo menos mais uma reunião que é a de negociação suplementar, se não integrar, então fazer até um protesto maior na reunião suplementar, na medida em que não foi cumprida a palavra. Agora, se nos foi dada essa palavra e se eles demonstraram essa abertura para poder integrar esta matéria que até estava inicialmente para ser retirada, o acelerador, seria também talvez aqui um sinal de abertura nossa de negociação e de incorporação dessas matérias, não precipitarmos essa concentração já para 21 e vermos se eles cumprem ou não cumprem, e se não cumprirem, então no dia 21 avançar com ou ou a concentração no dia da próxima reunião, que será a negociação suplementar, ou mesmo a greve nacional, que nós também admitimos, não marcámos, admitimos que fosse marcada para 29 de maio, porque era o primeiro dia possível, saindo nós da reunião no dia 21, para nesse dia ainda entregarmos o pré-aviso, o primeiro dia possível, por lei, por causa dos prazos, é 29. Agora, evidentemente que quer a greve, quer esta concentração, têm que estar associados aos ganhos que nós tenhamos ou que não tenhamos, porque se temos ganhos e marcamos, e nós podemos perder. Se por outro lado não tivermos e não marcarmos, nunca os vamos ganhar. Eu diria até que os avanços que nós ontem tivemos, e não tanto os que foram inscritos no papel, não tanto a questão dos 2.393 ser reconhecida esse tempo. Não tanto num ano, irmos logo recuperar metade do tempo. Não tanto os que cá estão escritos. Mas, sobretudo, aqueles que foram anunciados e que passariam a estar inscritos, ou passarão a estar inscritos, segundo o Ministro, já no próximo documento, que não foi alheio a isso o facto de nós termos dito, não, se sairmos da reunião dia 13 sem nada, sem nenhum desenvolvimento, e quando se diz nenhum, é nenhum ou pouca coisa, né? Sem nenhum, nós no dia 21 vamos estar ali à porta. E eles tiveram necessidade de ir além do que eles queriam ir. O que eles queriam ir era isto, de acertar os dias com os nossos e subir um bocadinho para 25%, para 25% agora e depois, no ano que vem. Mas sentiram necessidade de ir além, porque perceberam que isto depois começava a encher. E eu tenho ideia que, precisamente, o que eles ontem anunciam, para além destas pequenas coisas, e as outras são grandes coisas, que apanham muita gente, teve a ver com isso. Daí também me parecer, mas pronto, também, nós amanhã também vamos reunir com os outros sindicatos com quem temos andado a reunir, não é? Para vermos também a sua apreciação e podermos aqui convergir, conjugar algumas posições. E, portanto, iremos ver qual é que é essa evolução e, portanto, se calhar, quer essa concentração, quer uma própria greve em torno desta negociação, possa não ser agora marcados para que o Ministério não diga, então, mas se nós evoluímos isto tudo e agora eles fazem isto na mesma, então deixamos cair.
E, portanto, a negociação joga-se aqui, né? A gente tem esta pressão, eles têm aquela cedência e nós temos que ir sabendo também equilibrar as coisas para não perdermos, cá está, o menino quando deitamos fora a água do banho. Noutro plano, no entanto, vamos no dia 17 de junho, no dia 17 de junho vai haver uma jornada nacional de luta da administração pública, da função pública toda, aliás, 17 de maio, desculpa, no dia 17 de maio, que passa por duas concentrações em Lisboa, uma na Praça da Figueira às 2h30 da tarde e depois um desfile até às Finanças, em que vários setores emitiram pré-aviso de greve, nós também o fizemos, para permitir a participação na jornada. É evidente que muita gente pode estar nestas concentrações, nestes desfiles, sem precisar de fazer greve, e então não precisará, mas era importante também estarmos ali. Porquê? Porque os objetivos desta jornada de luta de toda a função pública central, a local, os professores, a saúde, tudo, não é? Justiça, tudo, tem por objetivos a questão salarial. A função pública foi onde os salários mais perderam ao longo destes últimos anos, por uma política fiscal justa, porque, afinal, estas alterações de IRS que foram agora anunciadas irão, sobretudo, beneficiar os elevados salários e não tanto os salários médios e baixos, pela valorização das carreiras e profissões, porque nós, para além desta recuperação de tempo de serviço, nós temos que valorizar a nossa carreira. Em particular, os escalões dos mais jovens que não têm dinheiro para serem colocados longe das suas casas porque o salário líquido não dá para pagarem a habitação e as outras despesas, não é? E depois também a defesa e reforço dos serviços públicos. Nós lembramos-nos todos que quando o PSD esteve no governo, no tempo de David Justino, tentaram alterar a lei de base do sistema educativo, sobretudo para pôr em pé de igualdade o público e o privado no plano do financiamento, em pé de igualdade, para avançarem com a gestão profissional e para poderem entregar aos municípios competências em áreas em que eles não devem ter. Isto não avançou porque a lei de bases, o Presidente da República, Jorge Sampaio, à altura, vetou a lei de bases que o David Justino tinha aprovado, e a Assembleia da República. Depois, no tempo da Troika, o Paulo Portas tinha o guião para a reforma do Estado exatamente nos mesmos termos. Eram três as vertentes principais. Público e privado em pé de igualdade, com a aprovação de um novo contrato de associação, que eles apontavam como sendo contratos de associação numa nova modalidade. E porquê é que era nova? Porque os contratos de associação até agora são para fazer onde não há escolas públicas. O que é o contrato de associação que eles têm defendido? São contratos de associação para que, como eles dizem, as pessoas possam exercer a liberdade de escolher, a liberdade de opção, ou seja, as pessoas podem escolher o público ou o privado e o Estado é que paga. Os contratos de associação atuais não permitem isso e, portanto, isso fazia parte da reforma do Estado. A profissionalização da gestão também lá estava e o reforço do papel e da intervenção dos municípios na educação. Isso também caiu, porque caiu depois das eleições em 2015, o governo não continuou e, portanto, isso acabou por cair. Está agora outra vez no programa de governo, nomeadamente para a educação, agora que nós temos. E, portanto, a defesa e reforço de serviços públicos é muito importante. Não tem a ver com este processo negocial em particular de que nós estamos estado a falar e com estas coisas todas que temos estado a falar, mas do ponto de vista global da administração pública é um dia importante e, portanto, nós também lá estaremos e os colegas que puderem estar, será importante a nossa presença. Na reunião, nós voltámos a reiterar a necessidade de falar de outros problemas. É evidente que o tempo de serviço é uma bandeira de luta dos professores e, portanto, aí estamos nós a tentar resolvê-lo, mas outras questões. Entregámos uma proposta concreta ontem sobre mobilidade por doença. Ela, penso que também já está no site da FENPROF e tem a ver, como nós dissemos, com retirar o caráter de concurso à mobilidade por doença, porque ali não é uma questão de concurso, é uma questão de doença, e de doença incapacitante, evidentemente, e, portanto, isto não pode ser um concurso. Tem que ser ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Se desconfia que a pessoa não tem e ela diz que tem,
juntas médicas. Se confirma que a pessoa tem que se permitir que a pessoa esteja num local onde possa ser tratada ou acompanhar quem depende dela e não tem outra hipótese de depender. Portanto, é preciso, isto é urgente, porque isto significa depois de estados médicos, relatórios, juntas, certificados multiuso, tudo aquilo que é preciso, e não se pode deixar isto para julho, não é? Portanto, entregámos a proposta, o ministro pareceu-nos a nós, até desconhecia algumas das questões, se calhar nem sabia que isto existia, mas isso eu não sei, vou dizer. Aquilo que esperamos é que rapidamente esta matéria seja negociada e em todas as reuniões voltaremos à carga, caso não haja a marcação de uma para ser marcada. Entretanto, reiteramos o nosso protocolo negocial para a legislatura. Nós apresentámos logo na reunião de 3 de maio, portanto, na primeira reunião. Nós precisamos alterar aspectos de carreira, temos que eliminar de vez vagas e cotas, temos que alterar a ADD e temos que resolver o problema das ultrapassagens. Nós temos que regularizar os horários de trabalho. Não podemos continuar a ter horários de trabalho que vão para além e muito para além do que a lei estabelece, que são 35 horas. Nós temos de ter um regime específico de aposentação que reconheça a exigência e o desgaste provocado pelo exercício da nossa profissão. Nós temos que eliminar a precariedade. Nós temos que encontrar apoios à fixação em áreas carenciadas e às deslocações dos professores. Porque, olha, repare uma coisa. O Ministério da Educação, ano passado, anunciou casas, ou ainda a equipa anterior, casas para os professores. Afinal, eram 9 em Lisboa e 18, lá o que era, lá embaixo no Algarve. Não foram ocupadas sequer. Eram tão poucas, nem essas foram ocupadas. Tiveram candidatos, mas nem essas. E agora anunciou um apoio para quem se desloca mais de 70 quilómetros, precisa de segunda residência. São milhares os professores. Sabem quantos é que garantiram esse direito? 10. 10. E porquê? Como é evidente, as pessoas ou não estão em segunda residência, porque ainda estão em casa dos pais, não têm dinheiro para a primeira residência, quanto mais para a segunda, ou tiveram que encontrar um quarto, porque não tinham dinheiro para alugar uma casa. Tiveram que ir para um quarto. De quem não lhes passa um recibo? Se passarem recibo, o quarto dispara logo no preço. Não? E, portanto, isto não vale a pena ter medidas para a propaganda, para dizer, nós agora vamos criar e tal aqui um subsídio, e depois dá para 10 pessoas. Nós agora vamos... quer dizer, não vale a pena. Isso é propaganda e é levar a que os professores vão desistindo da profissão e cada vez faltem mais. Portanto, apoios a sério para quem está deslocado, deduções do IRS, aliás, o próprio programa do governo nas prevê, queremos discutir isto, dar resposta às questões específicas da monodocência, que o governo anterior chegou a ter uma proposta e depois desapareceu sem saber por que motivo, reforço do investimento na educação, os tais 6% do PIB, que agora foi reiterado até pela ONU em recomendações que foram feitas para a educação aos Estados, recomendações aos Estados, de que os Estados devem reservar, atribuir 6%, uma verba para a educação no valor de 6% do seu produto interno bruto, que é a riqueza produzida em cada ano, recursos para uma educação verdadeiramente inclusiva e não apenas fazer de contas que é inclusiva e quando é à custa do trabalho das pessoas, dos professores, medidas de combate ao discurso de ódio e o que elas são precisas, o que nós temos assistido no Porto e noutros sítios, a violência, o ódio, o racismo, a xenofobia, isto está aí, isto é na sociedade, como alguém dizia há tempos, isto nem sequer é novo, o que é novo é que as pessoas, há gente que perdeu a vergonha. E nós temos que, como pessoas que somos, não é? Numa sociedade que é democrática, temos que também contribuir para que este discurso de ódio, de intolerância perante o que é diferente, desapareça. Porque senão não há democracia verdadeira. O combate à indisciplina e à violência na escola e o reforço da autoridade do professor. E na semana passada foram, no Algarve, nos 2 casos, agredidas mais 2 professoras nas escolas. Uma em Vila Real de Santo António, uma educadora, e uma em Lagoa. E o Ministério o que é que fez? Desta vez nem pediu desculpa, nem solidarizou, aliás, com a pessoa. FEDPROF tomou posição junto dos professores, do município. No caso da direção em Vila Real Santo António, a escola nem sequer
nem sequer manifesta solidariedade com a educadora, até quer é que as pessoas se calem. Nem quer ouvir falar nisso. Não pode ser. As pessoas têm que ser protegidas. As pessoas têm que ir para tribunal e pôr em tribunal quem os agride. Têm esse direito e tem o Ministério a obrigação de disponibilizar esse apoio jurídico. As pessoas têm que avançar com a queixa-crime contra os agressores. Tem que fazer, então as pessoas são agredidas e agora? E não acontece nada. As direções das escolas têm que estar ao lado dos professores. Tem que ser assim. Não pode ser de outra maneira. Não é? O agressor numa das escolas até apareceu de lá, passado uns dias na escola, com as costas quentes de autoridades policiais de quem é amigo. Epá, nós não podemos tolerar isso. Temos que denunciar sem medo. E os professores têm que apresentar queixas de crimes. E têm que ser protegidos pelas direções e têm que ser protegidos pelo Ministério. Portanto, isto também faz parte do reforço da autoridade professora. Reversão da municipalização. Democratização da gestão das escolas e não o que o Ministério quer, que é ainda criar um estatuto e uma carreira de diretor que não tarda, está a dar um pontapé no rabo nos que são professores de base, para lá meter gestores de profissão. Já não podemos admitir isso. As escolas não são empresas. Criação de novos grupos de recrutamento. Teatro, expressão dramática, intervenção precoce, português de língua não materna, enfim, se calhar outros, né? Dignificação e valorização dos técnicos especializados, muitos deles são docentes, estão contratados nos cursos profissionais, mas não só estes, de todos os técnicos especializados, que são indispensáveis às escolas, sejam intérpretes de LGP, sejam terapeutas, psicólogos, seja o que for, e sejam docentes, e se são docentes, eles não têm que ser tratados como técnicos especializados, mas como docentes. Isso está também no nosso protocolo. A rede escolar. Eliminação dos mega-agrupamentos. Continuamos a achar que essa é uma medida importante, porque são, de facto, absurdos, territórios absurdos na dimensão, e que podia parecer que até estavam a reduzir-se em número de alunos, mas agora já estão a aumentar outra vez, com a imigração. Rede pública de creches, que não existe nenhuma rede pública de creches, e é preciso que exista, e alargamento da rede pública de estabelecimentos de ensino artístico especializado, que está confinado a meia dúzia deles no país todo. E, portanto, isto tudo são áreas que nós queremos discutir com o Ministério e que já apresentámos, sendo que neste caso estamos agora a dar aqui prioridade à mobilidade por doença, porque é urgente. O decreto tem que ser agora, o diploma legal tem que ser agora alterado, este ano, é obrigatório, é poder de lei, e ele próprio prevê isso, e, portanto, tem que ser rápido nisto, senão as pessoas não têm tempo de ir buscar os documentos que são precisos. Claro que isto não retira aquilo que está neste momento em cima da mesa, que é o que está a ser negociado e em vias de avançar para as últimas reuniões, que é o tempo de serviço. Outras questões que para a FENPROF também são muito importantes, mas têm a ver com outros ministérios. Reinscrição na Caixa Geral de Apresentações. Muitos colegas dizem, até vocês não colocaram isso lá no Ministério da Educação. Não tem nada a ver com o Ministério da Educação, isso tem a ver com o Ministério do Trabalho. Nós reunimos com a outra equipa várias vezes, não se resolveu o problema. Estamos a resolver o problema pelos tribunais, isso sim, estamos. Já pedimos uma reunião a esta ministra que nem sequer respondeu, e dia 27 de maio, portanto já falta pouco, 27 de maio, vamos às 11 da manhã promover uma concentração dos professores que estão impedidos ou que estão abrangidos por este problema, a quem este problema afeta, não os deixarem reinscrever na CGA, junto ao Ministério do Trabalho, onde iremos forçar no sentido de pressionar a reunião que a ministra nunca mais responde para marcar. Já lhe escrevemos a dizer que vamos já estar dia 27 e disponíveis para essa reunião e para entregar documentação, para que isto seja resolvido lá no Ministério e não tenhamos que andar com os tribunais para trás e para a frente, que é o que temos andado a fazer. Questões do ensino superior e investigação. Este ministro é até o responsável pelas questões do ensino superior e da ciência, mas agora, como tem os dois ministérios, nem tem tempo para as questões do superior, e também são questões importantes, muitas delas também de carreira, da precariedade, coisas que afetam os outros professores, né? E por isso havia dois ministérios, e agora não há. Voltámos a insistir na necessidade de uma reunião. Questões do ensino particular e cooperativo, aqui efetivamente tem a ver essencialmente com as condições de trabalho e os salários miseráveis
aí miseráveis dos colegas que lá trabalham e que nós defendemos, independentemente da escola ser pública ou privada, o exercício da profissão, esse não pode ser discriminado, como é evidente, e, portanto, temos que discutir isso. Questões do setor social, IPSS, misericórdias, aí ainda há situações, por vezes, piores do que no próprio ensino privado. Preparação das escolas e dos professores para a integração e inclusão dos alunos estrangeiros, cerca de 10% do total. Aliás, nós tivemos há dias uma sessão precisamente sobre isto com colegas envolvidos neste trabalho e devemos de ter mais trabalho sobre isto e também começarmos a discutir as implicações da IA, da inteligência artificial, como lhe chamam, na educação e nas aprendizagens dos alunos, porque sem querer desvalorizar a importância, o caminho que se começa a apontar pode de alguma maneira ser preocupante, porque pode levar à desvalorização não da IA, mas da escola, da profissão e dos próprios alunos. E, portanto, esta é também uma matéria que nós queremos discutir, que não são para já propriamente as matérias que estamos a discutir com o Ministério, são estas, e em relação às questões a do tempo de serviço, evidentemente, que é o que está agora em cima da mesa e que nós queremos rapidamente despachar, porque já andamos há 6 anos nisto e convenhamos que já 6 anos, 6 anos e meio quase tanto tempo a discutir como o tempo a recuperar. Convenhamos que já é um bocadinho a mais, né? Pronto, continuando. Sem dúvida que o que faz a diferença é a luta. Repare-se, na carreira, foi com luta que nós conseguimos acabar com a candidatura ao oitavo escalão, para aqueles que já são desse tempo, 1990, Cavaco Silva, Roberto Carneiro, na altura. Com a divisão da carreira em categorias, professores e professores titulares, cá está. Sócrates, Maria de Luz Rodrigues, e depois acabou sem Sócrates, Isabel Alçada, mas sem maioria absoluta. E agora a questão do tempo de serviço. Nós vamos conseguir recuperar o tempo de serviço, porque lutámos muito por isso. Estabilidade. Nós acabámos com a PAC. Falta-lhe um quê? Tinha 2 quês. Com a PAC. Esta PAC é da agricultura. Mas pronto, nós acabámos com a PAC. Na altura, pôs milhares de professores fora dos concursos. A maioria porque chumbou, lembra-se? Chumbou porque foi no ano em que começou o novo acordo ortográfico e as pessoas escreveram com o acordo antigo, porque era como escreviam, e isso foi considerado erro e houve gente, aliás, o atual secretário de Estado adjunto de Educação até fez um artigo no jornal em que escrevia a dizer temos maus professores e depois dizia porque nem sabem escrever sem erros ortográficos. Agora é secretário de Estado. Acabámos com a PAC, foi com luta. Acabámos com as BCE, Bolsas de Contratação de Escola, foi com luta. Acabámos não. Garantimos que os concursos se mantiveram pela graduação profissional, foi com luta. Conseguimos a vinculação de milhares de contratados, foi com luta. Portanto, agora, não é nem com aquela luta descabelada, sem nexo, sem que é só para o barulho e pronto, e já está, e depois não serve para nada, e depois às vezes quem promove essas ações chega lá dentro das reuniões do Ministério e não tem nada para dizer, mas também o que tem para dizer é barulho, ou aqueles que quando entram na luta é quando a luta já vai lá muito à frente. Nós lembramos-nos, olha, ainda nas greves distritais, aquelas grandes greves distritais do ano passado, também de quem não quis estar e depois a certa altura teve que apanhar o comboio em andamento, que é sempre um problema, porque se falha o pé a pessoa pode cair e até se pode aleijar, não é? Portanto, nós temos que ter a noção de, em cada momento, quando é o momento de ter a luta ali fortíssima e qual é o momento em que temos que saber geri-la, para não perdermos tudo. Isto, a experiência e o passado ensinam-nos e nós temos que aprender com ele. Neste momento, estamos em luta, temos a greve ao sobretrabalho, que permite que as pessoas façam greve a todo o serviço que vai para além do horário de trabalho, nomeadamente reuniões que são marcadas e não devem fora do horário. Temos greve às horas extraordinárias, as pessoas que tenham horas extraordinárias e queiram fazer greve a elas porque consideram que é uma sobrecarga que não aguentam,
tem uma greve diária sem problema nenhum. Temos greve à componente não letiva de estabelecimento, ou seja, tudo o que não é componente letiva está abrangido por greve. E se os professores, epá, antes estourado, isto já não dá, e não sei o quê, amanhã tenho lá não sei o quê, umas reuniões, isto e aquilo, mas epá, eu não vou, pode fazer greve, tem pré-aviso de greve diário. Temos greve aos docentes convocados para o apoio técnico e manutenção de computadores, incluindo nas provas de aflição. A maior parte são as pessoas de informática, mas não só. O Ministério veio agora permitir que as escolas lhes dessem 5 horas, 5, extraordinárias, para este trabalho de mecânico. Bem, mas nós falámos com a associação e os colegas dizem-nos, e bem, tudo bem, deram-nos as horas extraordinárias, mas aquele trabalho não é dos docentes, não é função docente. E, portanto, nós queremos manter o pré-aviso e nós mantivemos. Temos greve aos aplicadores e corretores de provas de aflição que não sejam dispensadas de outra atividade. Felizmente, a maior parte das escolas agora dispensou. Dispensou os colegas de atividade, nomeadamente componente letiva, não letiva e letiva também, em alguns casos, e nesses casos é dentro do horário de trabalho, mas outras não. Fazes tudo o que tens a fazer e depois ainda fazes mais isto. Bom, aí há o pré-aviso de greve, né? Temos a Jornada Nacional de Luta, que eu já falei, na administração pública, dia 17 de maio, e temos as petições à Assembleia da República, 4, que já têm, as 4 já têm relatores, nós já recebemos essa informação, as 4 vão ser discutidas, e as 4 que foram assinadas por todos vós, vamos aproveitá-las para, cá está, levar a discussão dos problemas que vão para além do tempo de serviço a plenário da Assembleia da República. E no caso do tempo de serviço, aquilo que nós não conseguirmos que o diploma consagre, que o diploma consagre, com que nós, portanto, mas que nós achamos que deveria consagrar, nós podemos, precisamente no âmbito da petição sobre a carreira, reunindo com os partidos, que iremos pedir reuniões, solicitar-lhes que o decreto lá seja corrigido, porque pode ser. E como o governo não tem maioria absoluta na Assembleia, isso é possível. Ou seja, cá está, se nós, no final deste processo, assinarmos um acordo discordando de coisas, se nós concordarmos com tudo é uma coisa, mas se discordarmos de algumas coisas, nós temos que tentar usar a Assembleia para as corrigir. E nesse sentido, não íamos assinar um acordo e depois ir pedir à Assembleia que alterasse o diploma. Portanto, também temos que ter isto em conta no final, não é? E por último, acho que nós não podemos deixar de dizer isso. Nos últimos tempos, os sindicatos têm tido um aumento de sindicalização muito significativa e isto é importante que se continue a fazer. E ser sindicalizado nos sindicatos da FENPROF é cada vez mais uma vantagem. E não é só uma vantagem, é uma vantagem, olha, imediata. Estamos na contagem do tempo de serviço. As pessoas precisam de contar o tempo de serviço, precisam de ter o seu tempo ali ao fininho para saber se aquilo está bem. E precisam de outras informações e ações para serem posicionadas corretamente na carreira, porque podem vir a perder agora e nunca mais poderem corrigir, e depois acabou. Isto tem que ser feito agora, e para apoio nos concursos. Concursos agora vão sair as listas ordenadas, as listas provisórias, e depois vão ser precisas reclamações, e depois vão ser precisos recursos, e tudo isso, não é? E também, depois, na sequência da recuperação do tempo de serviço, é preciso também que as pessoas não se deixem enganar, ou não se enganem elas, não é? Não se deixem enganar lá na escola, ou não se enganem elas do momento de mudança e o prazo para a avaliação. E o sindicato dá esse apoio. E ele agora vai ser muito importante para as pessoas. Informações sobre os enquadramentos legais e apoio jurídico quando for preciso, nomeadamente em caso de recursos. Tem que ser com os advogados. E aqui os advogados estão aí para este trabalho. Formação contínua de qualidade, gratuita, que cada sindicato promove através dos seus planos de formação. E depois, a nível nacional, o ciclo de debates, que é um curso de formação nacional para associados, que tem 1.200 inscritos e que tem sido, às quartas-feiras, tem sido um momento de encontro das pessoas no debate de temas interessantíssimos e alguns até inovadores. Informação atualizada sempre, nós vamos lá, ontem houve reunião do Ministério e à noite já lá estava
o vídeo a dizer o que se passou e os documentos e tal. Portanto, é no site, redes sociais, uma revista com periodicidade regular, aliás, saiu agora mais uma. São estes plenários informativos, são as reuniões de escola. Todo este é um trabalho que é desenvolvido por colegas, porque são todos professores, são professores que estão com o seu trabalho aqui no sindicato, mas em apoio aos outros colegas. E depois um acesso largo a um conjunto de descontos nas mais diversas áreas, desde material de uso profissional, os computadores, tudo isso, a oficinas automóvel, porque são mais do que necessárias para quem anda na estrada todos os dias, créditos bancários a seguros, livrarias a cartões diversos em redes nacionais, seja as FNAC, seja o que for, férias e lazer, que também são importantes, colegas, a malta anda toda estourada, serviços variados e muito mais com descontos, e, sobretudo, ser sindicalizado é não virar a cara à luta com um objetivo principal: defender os professores. Defender os professores. E é o que estamos a fazer neste processo de recuperação de tempo de serviço. Defender os professores e os seus direitos. Valorizar a nossa profissão para que aqueles que abandonarem voltem e os jovens voltem a querer ser professores. E reforçar a escola pública. Porque a escola pública é a escola para todos. Isso ninguém tem dúvidas. No nosso caso, nunca tememos o protesto. E, portanto, muitas vezes até nos dizem que a FENPROF só sabe protestar, mas há uma coisa que sempre fazemos. Não há nenhum protesto que não seja acompanhado de uma proposta. Ou mais que uma. Nós, quando protestamos, não é só porque sim ou porque não, é porque temos uma alternativa ao que o Ministério propõe. E assim queremos continuar a ser, porque só assim é que nós estamos a tentar resolver os problemas dos professores. E, por último, também lembrar que a partir deste ano, janeiro deste ano, as cotizações dos sindicais, portanto, as cotas para os sindicatos, relevam a 100%, portanto, na totalidade, para a dedução em sede de IRS. E, portanto, a cota praticamente é uma coisa residual. Por isso, às vezes os colegas dizem, mas eu também, pois, não, mas neste momento é assim. Portanto, tem esta dedução, ficou no Orçamento do Estado a partir deste ano. E, portanto, é importante. Porquê? Porque nós, quando estamos ali a representar, aliás, quando o Ministério queria que as atas fossem secretas, as atas não se podem divulgar. E nós dissemos, não, nós não estamos aqui para nos representarmos a nós. Nós estamos aqui a representar os professores. E, portanto, os professores têm que ter o direito de saber o que é que isso passa. Não só porque nós dizemos, mas então e não acreditam em vocês? Sim, acreditam. Mas o que está nas atas está lá escrito, foi assinado pelas partes. É inquestionável. E, portanto, nós não aceitamos isso. As atas têm que ser conhecidas dos professores, porque nós estamos aqui a representar os professores. E nós, quanto mais força nos derem, também por via da sindicalização, mais nos sentimos legitimados para representar os colegas nesses momentos. E, portanto, isto é muito importante, e eu estou também a dizer isso, porque também este é um plenário onde também participam colegas não sindicalizados, e, portanto, também apelar à importância de darem esse passo, que é muito importante, e dos que já são, também ajudarem outros a darem o passo. Importante aqui foi, de facto, trazer-vos esta informação toda, porque, na verdade, nós podemos estar à beira de um momento importantíssimo, ou seja, eu disse desde 2018, mas não, desde 2017, que nós andamos nesta luta para tentar recuperar o tempo de serviço. Ainda quando se começou a discutir o descongelamento. Inicialmente o governo queria que o descongelamento se desse só em 2020, 2021. E nós fizemos ali aquelas guerras todas e foi em 2018. Inicialmente era para ser mais tarde. Depois vieram com aquela conversa de só pode ser 30%, e vieram com os 2 anos, 9 meses e 18 dias. E até o primeiro-ministro, António Costa, ameaçou demitir-se se a Assembleia recuperasse o tempo todo. Colegas, custou. Alguns, se calhar, até desanimaram. Tivemos um governo que esteve para se demitir por nos contarem o tempo todo. Mas podemos estar à beira de um momento importante, histórico, também para nos dar confiança e força para continuarmos a lutar, que é o tempo que é dos professores e que os professores cumpriram, ser-lhes devolvido. E, se assim for,
apesar de não ser exatamente nos termos em que nós queremos, e aquilo que ficar a faltar, como eu disse, nós não desistiremos e iremos imediatamente junto à Assembleia da República tentar ganhar aí, mas seja como for, mesmo não sendo exatamente o que nós queremos, há uma coisa que sabemos. Isto, tal até como já está, não é certamente o que os governos, até ao momento em que nós começámos a lutar forte em torno disto, queriam. Porque eles não queriam recuperar o tempo de serviço e não tiveram outro remédio, porque senão seria sempre em luta que nós continuaríamos aqui a exigir que nos devolvessem aquilo que é nosso, o tempo de serviço. Este é o ponto de situação, colegas. Agora, há aqui ainda dúvidas, como é evidente, coisas que não se conseguem ainda dizer exatamente como são, sobretudo porque, como eu disse, dois dos aspectos mais importantes, nomeadamente estes, garantia de vaga por portaria para todos os que necessitam de progredir ao quinto e sétimo escalões, para que não fiquem lá parados, no quarto e no sexto, e a manutenção da recuperação do tempo de serviço. Este é mais simples, este é simples até. As pessoas que ficaram à espera de recuperar na lista, o tempo recuperam. Aliás, isto já estava no acelerador, eles queriam retirar isso, mantém. Esta é simples de perceber. A outra é que nós temos que ver como é que foi escrita. Mas ontem, perante a novidade e até alguma surpresa, pronto, deixem dizer-vos assim, porque foi lá na reunião, nós questionámos de várias formas para tentar confirmar que era o que estávamos a perceber, que era como estava a parecer. E o ministro foi sempre confirmando. Nós dizíamos, mas isso é para além do acelerador, portanto, isto abrange todos os colegas que precisarem de chegar ao quinto ou ao sétimo escalões. Sim, é isso, porque senão as pessoas não vão recuperar o tempo de serviço. E se isto for, isto é um ganho muito grande, porque na verdade vem ao encontro daquilo que nós sempre defendemos. E para já seria, se houver vagas para todos, se houver vagas para todos, de facto, é a solução da Madeira, para já. Tem vagas e tem havido vagas para todos. E depois só nos resta ir até aos Açores, que é acabar com elas. Mas, passo a passo, nós vamos lá chegar. Força, colegas, a palavra é vossa agora. Portanto, e como disse, com a limitação que nós teremos de alguns esclarecimentos, porque temos que ter um papelinho escrito na próxima reunião para saber, então, o que é que lá está.